E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Alan e assim como vocês eu sou um verdadeiro apaixonado e viciado por lama. Aqui no grupo, eu vou publicar também depois esse vídeo no YouTube, mas para aqueles que estiverem vendo no YouTube, nós temos um pequeno grupo no Facebook, no qual a gente reúne uns poucos apaixonados por lamen aqui no Brasil, que se chama Ramen Brasil. E lá a gente tenta discutir, trocar ideias, receitas, processos, enfim, né? Então, lá no grupo, ou aqui no grupo, dependendo se você esteja assistindo aqui, nós temos alguns feras aqui e o pessoal costuma produzir, pelo menos de aparência, alguns lamens que parecem fantásticos, né? Fora algumas coisas que compartilham de fora, que captam na internet e colocam aqui pra gente tentar aprender um pouco. O que acontece é que algumas dessas publicações, elas, para quem está chegando agora ou para quem está conhecendo agora, acaba talvez encantando, né? Acaba encantando, mas também talvez assustando um pouco, devido talvez ao grau de complexidade que o lamen tem. De fato, o lamen é algo complexo, né? Um lamen tradicional, ele pode levar até 24 horas para ser feito toda a etapa, né? Então, assim, para tentar estimular e divulgar e tentar contribuir mais ainda com que as pessoas comecem a fazer lamen dentro de casa, né? Eu decidi fazer com poucas coisas, né? Eu gostaria de deixar bem claro, antes de mais nada, que no que tange a culinária e dentre muitas coisas na minha vida, eu costumo ser bastante tradicional e ortodoxo, né? Então, em específico, isso não poderia ser diferente no lamen, em específico a culinária japonesa, que eu sou apaixonado, eu sempre gosto de usar o ingrediente tradicional, o específico, aquele que manda a tradição, né? E em relação ao lamen, por quê? E aí já abrindo um parênteses, né? Eu, especificamente, nunca experimentei um lamen que não seja os que eu próprio produzi. Então, eu moro no interior do Nordeste brasileiro, eu moro em Petrolina, em Pernambuco. Apesar de nós termos uma colônia aqui japonesa, mas não há nenhuma produção local de lamen nos restaurantes, assim como boa parte do Brasil. O lamen, a culinária japonesa se refere apenas a sushi, né? Nada mais. Então eu acabei descobrindo o lamen, me encantei visualmente, mas nunca tinha provado e decidi fazer, né? E fui partindo dos elementos mais básicos até as formas mais complexas. Estou tentando ainda me virar nesse sentido. Então, para tentar dar um pontapé inicial para aqueles que estão começando, eu decidi gravar esse vídeo aqui tentando mostrar como você dá para fazer um lamen com alguns elementos básicos. Mas, desde já, eu peço para aqueles que querem se aventurar, é claro, não se contentem com isso. E aí, trazendo o meu clamor ortodoxo, né? Tentem se embrenhar na receita, se embrenhar no processo, estudar a internet e o YouTube especificamente é um campo riquíssimo para você aprender. Eu não falo nada de japonês, falo zero. Tento traduzir algumas coisas, colocar tradução no YouTube, enfim, vou tentando me virando. Porque quando você é apaixonado por alguma coisa, você não mede esforços e você quer tentar desenvolver e descobrir aquele mistério que tem por trás daquilo, né? Então, esse vídeo era só essa parte agora é só uma introdução. Eu vou dividir esse vídeo em várias partes, tentando mostrar alguns processos, mas a estrela principal, né, o que me motivou a fazer esse vídeo é o lamen instantâneo, né?
Eu decidi fazer com ele porque eu acredito que todo mundo vai ter acesso a ele. Mas daquele que esse é o lamen, que é o que deu, o que aqui no Brasil virou sinônimo, né, de ramen. No Japão é ramen, aqui no Brasil a gente aportuguesou, colocou, se pronuncia lamen. É o da miojo, é o da mônica, enfim, como cada região tiver o seu. Então, essa receita, ou esse lamen que eu estou decidindo postar, ele vai ser todo construído com coisas simples, certo? Que a gente pode encontrar. Lembrando que isso é apenas para que você possa dar o primeiro passo, né? Antes de mostrar um dos elementos principais, para mostrar como pode ser simples fazer o lamen, eu quero repassar aqui os 5 elementos que caracterizam um lamen, certo? O lamen ele é caracterizado pelo tipo de macarrão específico, que é um macarrão tipo lamen. Nós temos o caldo, nós temos o tare, que é o molho, que é a alma do lamen, é ele que acaba saborizando o lamen. Nós temos o aburá, que é o óleo, um óleo saborizante, que pode ser feito de porco ou de frango, enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes para esse vídeo acabar não ficando prolixo. E você tem os toppings, que são os elementos que vão em cima do lamen, dentre eles o chacho, que é a carne de porco, a cebolinha, a alga nori, e enfim, pode ter uma infinidade de coisas que você pode colocar. Agora, o que caracteriza especificamente o lamen não é o macarrão estar dentro de um caldo ou vice-versa, é a presença desses elementos, e a estrela principal é o macarrão, é o ramen, é um tipo de macarrão específico que é feito de trigo alcalinizado, ou seja, é colocado uma substância chamada kansui que vai lhe conferir flexibilidade, né, aquela elasticidade, melhor dizendo, e sua cor amarela. Essa cor amarela aqui, ela não vem do ovo, é uma reação química que acontece com o kansui que é colocado e a água, enfim, eu não sou químico, eu não vou entrar nesses detalhes. Então, essa reação, ela acaba gerando essas características, que é o que caracteriza o lamen. Se você fizer com outro macarrão, ou udon, ou somen, vai virar outro prato, mas não vai virar o lamen, certo? Eu vou virar a câmera para mostrar alguns outros elementos, alguns outros ingredientes que compõem esses 5 elementos. Lembrando que cada elemento desse é um mundo de coisas e de ingredientes específicos, né? E você tem, na confecção do lamen, algumas coisas específicas que o caracterizam, né? Como, por exemplo, o famoso umami, que é o sabor característico, o quinto sabor que os japoneses descobriram, e tem então você não consegue você não consegue emular esse sabor de uma outra forma, a não ser utilizando alguns elementos específicos. Então eu vou virar a câmera aqui e tentar repassar algumas coisas com vocês. Então vamos lá. O primeiro elemento dos 5 elementos que eu falei é o macarrão, né? O macarrão tradicional, o men tradicional, ele é feito com farinha de trigo e com esse produto aqui chamado kansui, certo? Esse kansui você encontra em lojas especializadas. Existe uma versão para fazer ele com bicarbonato de sódio queimado, assado, né, melhor dizendo, no forno, mas você pode encontrar essa versão dele em forma líquida, certo? Eu não vou entrar em detalhes, existem muitas formas de fazer, mas eu vou dar só uma repassada aqui para eu não acabar ficando muito prolixo. O segundo elemento é o corpo do lamen, o que eu costumo brincar, chamar de corpo. Você tem a cara dele, que é dada pelo macarrão. Você tem o corpo, que o envolve, que é o caldo. Esse caldo, ele existe diversas formas de preparo e existe diversos tipos de caldo. Caldo mais grosso, que são os tonkotsu,
que são feitos com ossos de porco ou ossos de galinha, que tem um cozimento extremamente demorado e lento. É um processo que tenta homogeneizar a água com a gordura do animal que está sendo utilizada, com o colágeno da pele que é utilizado, com o tutano, enfim. E você tem os caldos mais claros, os caldos mais rápidos, que é esse que eu vou fazer nessa receita. E aqui nós temos um pedaço de espinhaço. Aqui no Nordeste nós chamamos de espinhaço, não sei como é que vocês chamam aí. O espinhaço de frango, certo? Limpo, lavado. As carnes e os ossos que vão com o lamen, vão fazer o caldo lamen, eles são lavados em algumas águas antes de ser preparado. Você dá um choque térmico nele em água, tira a água, troca e lava. Enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe. Aqui eu tenho um pedaço de barriga de porco, que é o que eu vou utilizar para fazer o caldo também e para fazer o chacho. O chacho vai fazer parte daquele quinto elemento que são os toppings, né? E para temperar o caldo, eu só vou usar especificamente alho, maçã, alho poró, pode ser cebolinha, e gengibre. Gengibre e alho poró são a santíssima trindade da cozinha oriental. Não pode faltar. A maçã é um detalhe específico que algumas receitas japonesas têm, mas ela é dispensável, certo? Mas isso aqui não pode faltar. Então, até aqui, a sopa feita apenas com os elementos de carne, de frango, com essa mistura, ela lembra muito a cozinha chinesa, porque esse prato, o lamen, ele foi, ou o macarrão veio da China, né? E esse ato de comer o macarrão num caldo, ele é de origem chinesa. Só que lá no Japão, eles incrementaram com o que a gente conhece por umami, que é a utilização de algas marinhas e de pescado, e que acaba confeccionando um sabor específico, ou como os japoneses chamam, de o quinto elemento. Então, esse quinto elemento, ou o que eles chamam lá de adashi, ou caldo dashi, isso aqui também é um caldo, né? Mas o caldo dashi, quando se fala caldo dashi, é um caldo específico, que ele é composto de alguns elementos que vai ser difícil talvez você achar na sua cidade, a não ser que você seja bastante empenhado, como eu, e compre na internet. Na internet você vai achar fácil, né? Então, o dashi, que é um caldo separado, ou um caldo que é feito junto ao mesmo tempo com esse daqui, ele é composto de kombu, que é essa alga aqui, certo? Ele é composto de... O dashi tem diversas variações também, certo? Eu vou mostrar aqui a que eu costumo fazer, que é com essa alga, que é uma alga seca, desidratada, kombu, o irinki, que é um tipo de anchova seca. No Japão tem vários tipos, vários tamanhos, ela é dividida por vários tamanhos. Essa aqui é uma das principais marcas aqui do Brasil, você acha também. E a grande estrela e a mais difícil de ser achada, que é o katsuobushi. Esse daqui é uma parte do meu estoque, eu comprei também pela internet, eu comprei nos Estados Unidos. A outra parte eu guardo embalada a vácuo, essa aqui eu vou usando. Que aqui peixe, atum especificamente, que eles chamam de peixe bonito, que é uma variação do atum, desidratado num processo complexo de secagem e defumação. Esse peixe ele fica tão duro que ele vira uma pedra e depois ele é raspado, né? Como vocês estão vendo aqui em lascas. Então, essa é a base do dashi, que vai fazer o caldo dashi.
Porém, você não pode perder tempo agora no início que você está procurando com esse grau de complexidade, senão você vai acabar se perdendo. Então, o que é que eu recomendo? E aí não vai poder faltar. É você ir atrás desse caldo dashi em pó, dele pronto, que vocês podem achar mais fácil, que é o hondashi, né? Que é, vocês verem aqui, ó, tá vendo? Ele é um pó que vem aqui em sua composição a maioria desses ingredientes que eu falei. Essa marca é a marca mais famosa, é o hondashi. Você pode comprar ela. Ou você pode comprar outros pós dashi já pronto também. Essa marca aqui, ela já é melhor do que a hondashi, né? Porque ela é mais artesanal. Aí, por exemplo, aqui, ó, você tem a composição, tá vendo? Peixe bonito, alga marinha, aguardente de arroz, que eu vou mostrar ela, que é o mirim, sal, açúcar e glutamato monossódico, que é o umami potencializado, né? Separado. Eles pegaram e condensaram tudo isso e acabaram descobrindo essa substância, o glutamato monossódico, né? Então, recapitulando, o caldo ele é feito com basicamente esses elementos e você tem que trazer uma cara japonesa para ele, utilizando esses outros elementos específicos, né, que eu tenho aqui. Na falta desses elementos específicos aqui, você pode comprar ele pronto, que é o pó. Então, você vai fazer o caldo, eu vou fazer um vídeo rápido mostrando fazendo esse caldo e misturando depois esse pó, que é o que vai dar é o que vai ser característico, quase um trava-língua, para que você tenha um bom caldo, né? A gente não vai pegar aquele pozinho que vem junto com o macarrão instantâneo e usá-lo simplesmente e dizer que aquilo ali é um lamen. Não é, certo? Eu vou mostrar agora os outros ingredientes característicos e específicos que tem da culinária japonesa, que vai no lamen também, que provavelmente vocês não vão encontrar, mas só para vocês ficarem sabendo. Os outros 3 elementos específicos que são utilizados são o shoyu. O molho shoyu vocês vão ter que ter, não pode faltar e não vai encontrar substituto para ele. Se vocês não utilizarem o molho shoyu, fica bem difícil, né, para fazer o chacho ou até para fazer o tare, que eu vou falar dele daqui a pouco especificamente. E você tem aqui o mirim. O mirim é um tipo de um vinho de arroz adocicado, né? Eu vou mostrar um substituto dele, vou fazer um videozinho, vou postar na verdade um videozinho dele aqui de um outro canal, onde ela ensina a fazer o mirim em casa, com vinagre de arroz ou vinagre de maçã, açúcar e água. Você tem também o saquê seco para culinária, que é também um elemento indispensável para quem quer fazer um lamen tradicional. Você não pode deixar de ter. Então, em termos de líquido, esses são os 3 líquidos principais que você tem que ter, certo? Falando um pouco sobre o shoyu, eu gostaria de lembrar, e aí já falando agora sobre o tare, que é o molho, que para mim é a alma do lamen. Eu falei que o caldo é o corpo, a alma, o que dá a cara do lamen é o tare, ou seja, o molho. Ele é basicamente dividido em 3 tipos e é o que caracteriza os 3 principais tipos de lamen. Você vai encontrar na internet vários tipos de lamen, até porque no cenário gastronômico atual o lamen ele tá se desenvolvendo bastante pelo mundo
E aí você tem vários tipos de lamen, mas os 3 principais tipos de lamen são o shoyu lamen, onde o molho principal é o molho shoyu. Essa receita que nós vamos fazer, ela é a base do shoyu, então vai ser um shoyu lamen. Você tem o miso lamen, que é uma pasta de miso. Se tiver curiosidade, você pode pesquisar na internet aí o que é miso. É uma pasta de soja fermentada. E você tem o shio lamen, que é literalmente shio é sal em japonês. Então o principal elemento que saboriza ele é apenas sal. Então você tem esses 3 tipos de lamen: miso lamen, shio lamen e shoyu lamen, né? Esse que nós vamos fazer é o shoyu lamen. Então, à medida que eu for fazendo, eu vou gravando algumas etapas para ver se vocês conseguem acompanhar.